adianta orar. Esse é o tema desse vídeo. Parece meio contraditório você ouvir um pastor falando para você que não adianta você orar. Mas fique comigo até o finalzinho desse vídeo, nós vamos entender à luz da Bíblia em quais são as situações que não adianta orar. Jesus disse, quando você trouxer a tua oferta e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Só para você entender, Israel era o povo escolhido por Deus, a nação escolhida por Deus. Deus, por intermédio de Moisés, deu a eles 613 leis que governaria ou que regeria a nação. Entre essas 613 leis, existem as leis morais e leis cerimoniais. E entre essas leis, havia algumas concernentes, por exemplo, a oferta, a dízimo e muito sacrifício que eles faziam porque era o mandamento da lei. Tanto que para eles a oferta fazia parte do culto. Tanto que você vê em 1 Samuel que o povo ia até a Siló para ali adorar a Deus e sacrificar ao Senhor de ano em ano. E todas as vezes que Israel se afastava de Deus, o primeiro sinal é que eles deixavam de ofertar ao Senhor e de contribuir. Ou quando eles ofertavam, trazia ao Senhor um animal coxo ou um animal defeituoso. O próprio Deus disse, apresenta esse animal ao teu governador, ao teu príncipe, vê se ele recebe. Mas por que o fato de ofertar é tão importante no culto do povo de Israel? Na cultura do povo de Israel, ofertar ou contribuir significava que Deus era dono de tudo e também como um sinal de gratidão, o povo ofertava diante do Senhor. As riquezas, ou até mesmo aquelas pessoas que eram prósperas financeiramente falando, eles atribuíam isso tudo a Deus, porque Deus estava ali beneficiando. Mas a mesma bênção que Deus estava dando poderia se tornar em maldição, quando o homem se apegasse ao dinheiro, ou seja, se tornasse avarento. E de fato é isso que o Senhor Jesus trata no capítulo 6 de Mateus. Ele diz, não podereis vós servir a dois senhores, porque há de amar um e de aborrecer o outro. Não podereis vós servir a Deus e a Mamon. Tanto que o dinheiro era importante para o povo de Israel, que o próprio Jesus compara o dinheiro ou as riquezas como um Deus. Ou seja, quando as pessoas se tornam avarentas, amantes do dinheiro, o dinheiro na vida dele ocupa o lugar que deveria ser de Deus. É por isso que por dinheiro as pessoas mentem, as pessoas traem, as pessoas passam a perna uma na outra, ou seja, porque amam mais o dinheiro. O apóstolo Paulo chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E por causa dessa cobiça, muitos irmãos acabam se afastando de Deus por causa de amar ao dinheiro. Então Jesus aqui faz um paralelo dizendo que nem a nossa oferta Deus recebe se nós estivermos algum atrito, se nós tivermos algo contra o nosso irmão. E repare que Jesus está falando aqui, se o teu irmão fizer algo contra ti, não é se você fez algo para ele, é se você lembrar que ele te fez algo, vai e peça perdão. O próprio Jesus continua o ensino dizendo assim que se o teu irmão pecar contra você, você deve chegar para ele e conversar com ele. E se você falar com ele e ele se arrepender, você ganhou o teu irmão. Quando ele não te ouvir, você vai e busque duas testemunhas e venha conversar com ele. E se ele mesmo assim não ouvir as duas testemunhas, então leve esse caso para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, ele vai se tornar um publicano ou um gentil. E de fato, aí Jesus vai falar que ele vai ser cortado do corpo, né? Ele diz, tudo que você ligar na terra de 2 ou 3 será também ligado nos céus. Então, se Deus não recebe a nossa oferta, porque nós estamos com atrito com o nosso irmão, de mal com o nosso irmão, imagine se ele vai responder às nossas orações. E aí Jesus usa o termo de oferta, porque para o judeu a oferta era importante. A oferta era uma parte do culto. Não havia culto sem oferta para o judeu. Por isso que Jesus está falando aqui, comparando a oferta. Nós podemos usar o mesmo termo com oração. Ou seja, não adianta você passar o dia inteiro orando na igreja se você tem um problema com o teu irmão. Não adianta você fazer campanhas e mais campanhas de oração no monte, oração na igreja, oração na casa dos outros. Não adianta se você tem um atrito com o teu irmão. Infelizmente, eu conheço muitas pessoas, alguns pastores, que são de mal um dos outros. Se você falar o nome do outro pastor que ele não gosta, ele fica endemoniado, porque ele tem uma rixa, ele tem uma contenda com aquele irmão, ele tem uma briga com aquele irmão. E muitas dessas pessoas estão achando que vão morar no céu, guardando essa mágoa. Paulo diz assim, nós não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura brotando nos contamine. Por isso não adianta orar se você tem algo contra o teu irmão. E o próprio Jesus aconselha então, primeiro, antes de você orar, antes de você ofertar, vai e fale com o teu irmão. Quem sabe você precisa esclarecer algo que te incomodou ou até mesmo você pedir perdão. Faça isso antes de ofertar ou até mesmo antes de você orar.
Repare como a questão dos relacionamentos impede as nossas orações, ou impede Deus de responder às nossas orações. Agora, o segundo ponto que não adianta orar é o relacionamento entre o homem e a mulher. Olha o que o apóstolo Pedro diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, mas sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Se você ler o contexto, Pedro está falando sobre o relacionamento entre o homem e a mulher, o relacionamento dentro do casamento. E isso muitas pessoas não estão levando em consideração. Quanto é importante a relação entre os dois cônjuges. Muitos casais brigam, vivem em pé de guerra, vivem em briga dia após dia. Aí quando chega a hora de ir à igreja, o homem veste aquela capa de santidade, aquela roupa de crente e às vezes vai pregar a palavra, às vezes vai louvar a Deus, sentar nos púlpitos das igrejas, aparentando ser um homem de Deus ou até mesmo uma mulher de Deus. E é aí que ele se esquece que Pedro está dizendo: se nós não estivermos cumprindo com nossas obrigações como marido ou como esposa, as nossas orações podem ser impedidas. Infelizmente, muitas pessoas acham que oração resolve tudo. E aí a gente vê os conflitos. Ou seja, no primeiro caso que nós falamos, pessoas que estão brigadas, às vezes dentro da própria igreja e não conversam. E aí oram muito, aí muitas das vezes até jejuma. E aí perguntam por que a minha vida não vai para frente, por que Deus não me abençoa, por que eu não consigo alcançar aquela bênção, por que eu não consigo alcançar aquela libertação. Porque nem tudo, meu amigo, meu irmão, a oração resolve. Às vezes o que resolve é como Jesus ensinou. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, ou se o teu irmão tem algo contra você, converse com ele. Não chame primeiro a igreja, não espalhe as conversas primeiro, para depois você querer resolver. Não, chega com o teu irmão, o teu problema é com ele, senta com ele e conversa. Senta com ele e coloca ali o que não te agradou, ou o que ele fez que não te agradou, ou o que você fez, peça perdão, para que assim a tua oração seja respondida. Nesse segundo caso também, as pessoas estão com problema nos relacionamentos, porque o diabo bem sabe que se ele colocar uma divisão, se ele colocar um problema ali dentro do casamento, dentro da igreja em si, as pessoas vão se matar orando, mas Deus não vai responder as suas orações. As pessoas vão orar e Deus não vai responder. E aí muitas pessoas vão dizer: mas por que Deus não fala comigo? Por que Deus não revela o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque muitas pessoas deixaram de estudar a Bíblia. E infelizmente, muitos pastores deixaram de incentivar os seus membros a lerem a Bíblia. Estão trazendo profetas, profetisas, o João das revelações, a Maria das visões, e aí o que acontece é que as pessoas não estão lendo a Bíblia. Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Também está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu sei que orar é uma das funções primordiais que nós temos que ter. Nós temos que ter compromisso com a oração. De nada adianta eu orar se eu estou brigado com a minha esposa. De nada adianta você orar se você está brigado com o teu irmão. De nada adianta você passar o dia inteiro, às vezes, falando mal dos outros e à noite você ir orar. Ou seja, para Deus não vai receber a tua oração. É oração de hipócrita. Então, por isso, nós precisamos resolver os nossos relacionamentos. Por isso que Jesus disse os 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Quando você tem um relacionamento verdadeiro com Deus, ama a Deus, você ama a sua palavra. E quando você ama a Deus e a sua palavra, a palavra diz: ame o próximo, ame os teus adversários, ore pelos teus inimigos. E oração aqui não é oração pedindo para Deus pesar a mão, não. É oração pedindo para que Deus venha alcançá-los, para que Deus venha salvá-los. Porque a mesma graça salvadora que foi derramada sobre você, também foi derramada por Ele. Então Ele também pode ser alcançado por esta graça. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se te abençoou, compartilhe, curte. Se você não é inscrito, rapaz, já se inscreve aí no nosso canal e nos ajude a pregar a palavra de Deus compartilhando nossos vídeos. Que Deus abençoe você.